verdade que aquele cara que tá ali, não tô nem olhando para aquele lá, não, que tá apontando pro Mauro Naves calma, ali. Tite, não é não com é, você. não é você não, Tite, calma. Você é só quando tiver a parada FIFA, você chega lá e dá os seus treinos, organiza. Ah, tem Pra não isso estrear na também? Neoquímica não contra vai o estrear Corinthians. contra o Neoquímica. Mas esse é o Mas aquele treinador. ali... Meu treinador, só depois do jogo contra o Corinthians. Por quê? Porque ele Porque não é o quer encarar Corinthians? o Corinthians, exatamente. Esse é E o assim, motivo? posso ser bem sincero? Vamos olhar a tabela? Bota Eu aqui, fico ó. imaginando, vocês estão com medo com o Tite chegando? Com medo? É. Ai, ainda dá tempo, hein, Fogão? Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0, né, agora já pensa no próximo jogo, próximo confronto, que é diante do Corinthians. Se eu não me engano, acho que é sábado, né, lá na Neoquímica Arena, né. O Mário Jorge vai comandar a equipe do Flamengo ainda nesse sábado, se não me engano, e aquilo. E a situação do Tite? O Tite vem ou não vem? Possivelmente o Tite já tem tudo acertado com o Flamengo, só que ainda falta o anúncio oficial, né? E o anúncio oficial do Tite e Flamengo ainda não saiu porque tem um motivo muito óbvio, né? Tite, Corinthians, Flamengo, sábado, estreia de Tite. Então, talvez você já saiba o motivo, porque até o momento o Flamengo não anunciou efetivamente, né, a chegada de Tite, né? Então, vambora com mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui tá cheio de notícias sobre Flamengo, Tite aí, e ainda a situação de Sampaoli. Após o Sampaoli deixar o Flamengo, né, Sampaoli fez uma postagem nas suas redes sociais se referindo à sua breve passagem no Flamengo e ele acabou agradecendo também a sua passagem, esse pouco curto espaço de tempo no Flamengo, né? Então vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, o seu comentário também no final do vídeo após essa avaliação sobre a notícia do Tite que tu vai ver no vídeo agora. É importante atuar teu comentário. Vambora, tamo junto, nação. Crédito aí, ESPN Brasil e o SBT Rio, vambora. Ver se eu entendi direito, assim, junto com vocês. O meia-culpa é porque antes tinha problema? Não, o problema não foi ele, o problema foi antes dele chegar. É o que tá escrito ali, não é? É. Eu não entendi errado, não. Eu não tenho nenhum problema, E não que, tive nenhum pelo problema. que ele fala, ele não conseguiu reverter. Reverter. É o que eu entendi, né? Transformar a cabeça dos jogadores naquilo que ele queria. Aí ele fala, né, no discurso no vestiário de despedida, pós-Copa do Brasil, para mim é que foi uma despedida, né? Eu não consegui, vocês não souberam me aproveitar e eu não soube aproveitar vocês. Mas Nunca ele não achou. teve nenhum erro. Claro que teve, ele mesmo fala, eu não consegui mudar isso, não consegui aproveitar o que vocês tinham de melhor e vocês não conseguiram aproveitar o que eu tenho de melhor. Não encaixou, não deu certo, por isso a mudança. Pois é, o Dorival ontem, no ano passado, poderia ter escrito isso, dizendo, olha, tinha muitas coisas aqui, mas eu consegui mudar, e aí deu certo. O Sampaoli também Não, pegou com erros anteriores, Sim. só que ele está dizendo que Toda não vez que é mudou. uma substituição de técnico, não é porque houve erros anteriores que desagradaram em maior ou menor Mas escala ele e está se chegaram na isentando mudança? dos erros. Os erros eram do passado, não por ele cometidos. Ele não cometeu os Não erros. sei se ele pelo está que querendo diz dizer no que texto. pegou um ambiente ruim, se ele pegou um time desgastado, porque tinha levado já umas pancadas fortes de Mundial, de Copa do Brasil, de Recopa, de não sei o quê, e psicologicamente estava abalado. Alguma coisa ele está dizendo, ó, tinha tudo isso aqui, eu ia tentar dar uma limpada e não consegui. É isso que ele quer dizer. O Perdeu Dorival oito, ontem... duro, hein? Mas assim, conseguiu. um Nem a Taça abraço, Guanabara, ele hein? mandou um abraço, acho que o torcedor do Flamengo também tem que entender e mandar um abraço, mas a verdade é que aquele cara que tá ali, não tô nem olhando para aquele lá, não, que tá apontando pro Mauro Naves Calma, ali. Tite, não é não, com você. não é você não, Tite, calma. Você é só quando tiver a parada FIFA, você chega lá e dá os seus treinos, organiza. Ah, tem Pra não isso estrear também? na Neoquímica não contra vai o estrear Corinthians. contra o Corinthians, Neoquímica. Mas aquele ali, o Mário Jorge, Sim. o nome de Opa. Mário Jorge. Ele colocou o Sampaoli, ele colocou o Everton Ribeiro para jogar na posição dele. Ele botou o Gerson para jogar na posição dele. Ele botou o Ayrton Lucas com mais liberdade para apoiar. E olha que o Flamengo não jogou nem nada de absurdo, não, hein? Contra o Bahia. Bruno Henrique Não, jogou ganhou quase não. Foi 1 a 0 de 1-0 de pênalti. pênalti. Mas ele, o Mário Jorge, que tá ali no sub-20, bom treinador, bom profissional, que no intervalo mostrou os vídeos pro cara. No intervalo do jogo, ele mostrou vídeos de coisas que aconteceram no primeiro tempo, para tentar corrigir, mas colocando cada peça no seu lugar ali, tentando encaixar. O time não foi brilhante, ganhou o jogo. Voltou pro G4. Feijão com arroz, diretoria, que vocês não gostaram que o Dorival fez, o feijão com arroz bem temperadinho, que levou o Flamengo a ser campeão.
O Mário Jorge entrou e fez ali o dele, o feijão com arroz. Vou aproveitar para mandar um abraço para o José Emílio. Opa. Colocar o seu trabalho ali com a sua cara. E quando chega esse treinador, Vene, gostou do Flamengo contra o Bahia? Não gostei, vou ser bem sincero, mas foi o que você falou. Eu não imaginaria que o Flamengo fosse melhorar com a saída do Sampaoli, a chegada do Mário Jorge, que está ali para apenas cumprir um papel. Só para ficar na área técnica. Exatamente, porque a gente sabe que ele teve poucos dias para trabalhar. A melhora técnica não ia ter de uma hora para outra. O que eu achei jogadores mais motivados, deu para perceber alguns atletas mais motivados. Mas fora isso, eu não gostei nem um pouco. Antes de mais nada, queria parabenizar a torcida do Flamengo que compareceu ao Maracanã, porque não tinha nenhum motivo para ir ao Maracanã nesse jogo, a verdade é essa. E mesmo assim foi quase 50 mil pessoas no estádio para ver um Flamengo comum, um Flamengo normal. Mas eu quero destacar a partida do Pulgar, partidaça do Pulgar, um dos melhores em campo, se não foi o melhor em campo. Fabrício Bruno novamente jogando bem. Então esses dois, na minha opinião, foram os melhores em campo. Agora, tem alguns atletas que precisam evoluir bastante. Quem? Vou dar um exemplo. Pedro, embora tenha feito o gol da vitória de pênalti, precisa melhorar muito. E a fase do Pedro só confirma a péssima fase do Gabigol. Porque o Pedro mesmo, estando numa péssima fase, foi mantido como titular e o Gabigol mantido como reserva, como opção para o segundo tempo. Então, acho que esses dois jogadores eles têm que melhorar. Vai melhorar? Acho que sim. O Vene, o Pedrosa, trouxe dois nomes que ele já elogiava mesmo como Sampaoli, que é o Pulgar e o Fabrício Bruno. Inclusive, são nomes que ele sempre fala por aqui e às vezes só eles se salvavam em partidas. Mas tem um outro nome que eu já sei que você é fã, o homem quer te dar o cara, não quer mais não. Que ele jogou muita bola e ficou muito nítido que o que ele precisa é só de um bom ambiente. É o Everton Ribeiro. Fernanda, quando existe uma bagunça dentro do time, como era a bagunça do Sampaoli, como era também muitas vezes a bagunça do Vitor Pereira, o coletivo ele acaba despotencializando o individual. E no caso do Everton Ribeiro, vale lembrar aqui em relação à companhia que ele tem ao lado dele. Eu acho o Wesley um bom jogador, um cara que tem muito potencial. No ano de 2022, onde o Everton Ribeiro joga demais, ele tinha ao lado o Rodinei, que era um cara extremamente potente e que conseguia dar progressão nas jogadas de forma inteligente, de forma potente, com o Everton Ribeiro. O Flamengo faz 2 gols importantíssimos em 2022, com o Pedro, fazendo aquele gol na Arena da Baixada, e na própria final da São dois jogadores Libertadores que jogaram muito tempo juntos. dessa também. trama. Então o entrosamento deles é muito importante. O Everton Ribeiro, além de ter feito um grande jogo contra o Bahia, você vê a quantidade de vezes que ele aciona o Wesley e o Wesley não consegue dar sequência nas jogadas com a mesma inteligência e não consegue acompanhar o raciocínio do Everton Ribeiro. E vou além, um time que não tem a Arrascaeta não pode se dar o luxo de não ter o Everton Ribeiro dentro da sua equipe para organizar. Então assim, cara, vamos falar do Everton Ribeiro? Tudo bem, ele não faz uma boa temporada e eu concordo plenamente com isso. Mas tecnicamente falando, quando o time tem um mínimo de organização, ele vai se sobressair porque ele é muito acima da média em relação à técnica do que os outros companheiros. Tem muita gente que fala que ele não marca, mas ele é um dos caras que mais correm para dar combate nesse time, porque ele consegue ter a inteligência defensiva também. Então é um grande jogador. Se o Flamengo está pensando em não renovar com ele, na minha visão, é um grande erro. Para onde ele for no Campeonato Brasileiro, para qualquer time, ele vai deitar e andar, porque joga demais o Everton Ribeiro. Eu penso um pouco diferente sobre o Everton Ribeiro. A partir do momento que eu defendo a ideia de reformulação no elenco, assim, eu sempre falo isso, acho que tem ciclos. E, na minha opinião, o ciclo do Everton Ribeiro chegou ao fim. E quando a gente fala em renovar, será que o Everton Ribeiro ele vai aceitar uma proposta do Flamengo de receber muito menos? Porque ele está entregando muito menos, a verdade é essa. Para mim, ele é craque, ele é gênio, ele joga muito com a bola nos pés. Mas fisicamente falando, ele não consegue mais entregar da mesma forma que ele entregava antes. Nesse jogo aí mesmo, acho que no primeiro tempo ele foi o melhor em campo, mas no segundo tempo caiu muito de produção. Então a verdade é essa, o Everton Ribeiro não é mais o Everton Ribeiro de outrora. Então ele vai aceitar redução salarial? Ah, mas se ele for para um outro clube, ele vai jogar muita bola. Gente, é ciclo. Você não pode simplesmente prender um jogador aqui, porque se ele for para um outro clube... E outra... Quantos anos ele tá? Se eu não me engano, 34... E outra, quem me garante que ele vai para um outro clube brasileiro? Ele pode muito bem para um clube do mundo árabe, por exemplo, que ele é muito bem quisto lá, inclusive já teve uma boa passagem por lá. Eu só defendo a reformulação 34. E por isso que eu falo assim, é momento, é ciclo.
O ciclo dele chegou ao fim, o ciclo do Felipe Luiz chegou ao fim, o ciclo do Rodrigo Caio chegou ao fim, o ciclo do Pablo, embora tenha contrato longo, também chegou ao fim. É por isso que eu defendo a não renovação do Everton Ribeiro se for pelos mesmos moldes financeiros. Porque não adianta você manter o salário dele, porque ele tem um dos maiores salários do atual elenco, mas ele não entrega mais da mesma forma. Só frisar que a gente não discutiu isso aqui, mas pra mim foi pênalti do Gilberto, tá? Foi pênalti demais, assim. O Gilberto chuta o Bruno Henrique quando o Bruno Henrique toma a frente dele. E aí o lance da expulsão é interpretativo. A gente vai ficar aqui discutindo o tempo inteiro. É isso. Mas eu queria muito, muito parabenizar também, como o Vene já falou, a partida do Pulgar. É um cara que mesmo com o Sampaoli, na bagunça do Sampaoli, ele era um cara que conseguia organizar as coisas ainda. E mais uma vez, inclusive indo muito bem na bola parada, né? Sim. Quase fez 2 gols de falta. Então eu gosto muito do Pulgar, desse jogador, um acerto aí da diretoria do Flamengo. É verdade. Agora, o que a gente faz de leitura, talvez até... Vene Casagrande. Ah, eu estava ávido pro programa. Eu estava ávido pro programa de hoje. Cadê seu treinador? Meu treinador, só depois do jogo contra o Corinthians. Por quê? Porque ele Porque não o quer encarar Corinthians? o Corinthians, exatamente. Esse é E o assim, motivo? posso ser bem sincero, essa é a resposta que a diretoria do Flamengo tem. Eu vou me colocar na situação do Tite. Eu acho até que ele está certo. Eu acho que é uma exposição desnecessária que ele vai enfrentar nesse momento. E não vai mudar nada para o Flamengo não ter o Tite na beira do campo justamente contra o Corinthians. Na minha opinião, não vai mudar nada. Mas vem cá, o Big Boy se perguntou na cirurgia que ele ia fazer. Do joelho. Eu não tenho essa Mas informação. a sogra não. Não, Sogra... não tem sogra. Não. Dizem, Não. dizem, eu Não. também eu não tenho embasamento total, mas dizem que ele tem uma cirurgia marcada no joelho, que ele já até mandou fazer a prótese, etc. E que ele estava programado com isso aí e isso atrasaria. Pode ser Mas também ele uma... vai jogar ou vai ser treinador? Ele é treinador Então só. acho que é não o faz nada ponto. no Não joelho. vai fazer gente. nada Pode no ser joelho. também Segura. uma famosa cortina de fumaça para não escancararem isso, né? Até porque, assim, provavelmente... Não, oficialmente ninguém vai falar isso. Claro, Olha, que não. o Tite Eu não quero encarar enfrentar o Corinthians. E assim- Mas o seu Vene Casagrande... E faz total sentido, porque para a diretoria do Flamengo demitir o Sampaoli é porque já tem algo encaminhado. Claro. Eles jamais vão... Eu conheço a diretoria do Flamengo. Se a gente parar e analisar as últimas decisões que essa diretoria tomou, eles jamais iam demitir o treinador não tendo o outro comandante alinhado. É o modus operandi. Jamais. E aquele Esquece. aquele outro lá? Qual deles? Aquele lá que tá na Não, Arábia. esquece. Isso aí tá muito bem com o Cristiano Ronaldo. Esquece. O que Esquece. é que você tá me olhando? Vamos olhar a tabela? Bota Eu aqui, fico ó. imaginando. Vocês estão com medo com o Tite chegando? Com medo? É. Ai, ainda dá tempo, hein, Fogão? Ainda dá tempo, hein? Ó, Fala mais. cuidado. Vamos lá, Vene. Dá tempo de quê, Vene? Não, Com o deixa Tite ele. é outra história. Dá tempo de falar. quê, O Tite é outra Vene? história. Ele vai chegar botando aquelas frases lá no vestiário, entendeu? É isso. Gabigol, volte a ser o Gabigol. Aí o cara se emociona, entendeu? Everton Ribeiro, confia em você. Vene, o campeonato do Flamengo hoje é ficar no G4, Vene. Calma, cara. Esquece título, entendeu? Não começa. É ficar no G4. Olha aqui, ó. Todo mundo... Finalmente, vamos dizer assim, né, que chegou o final de uma novela, né? O Tite aceita assumir o Flamengo em 2023 e deve assumir o Flamengo aí, né, a partir da data FIFA, né? A partir do dia 9 de outubro, o Tite deve assumir o Flamengo, né? Entre dia 9 e dia 17, né, que é a data FIFA ali, o Tite deve assumir o Flamengo nesse período aí, né? Por que isso, né? Então vamos ver aqui a notícia aqui, né? Como vocês viram no vídeo, de acordo com os portais de notícia do Flamengo, o Vene Casagrande, Jorge Nicola, até o próprio O Globo aí, né? Dizendo que o Tite, ele não quer encarar o Corinthians. Não quer encarar o Corinthians, então vai ficar meio deselegante, entre aspas, pra ele, né? Então deve assumir o Flamengo após esse confronto aí, né? Como você pode perceber aqui, né? De acordo com o jornal o Globo, Tite gostou do modelo de trabalho proposto pelo Flamengo para 2024, né? Com isso, o treinador sinalizou positivamente para começar o projeto ainda em 2023, a fim de alinhar o planejamento, né? Ainda de acordo com o Globo, a expectativa do Flamengo é que ao longo desta semana haja acordo. Tite iniciará os trabalhos na data FIFA, né? Que serão, né, os dias entre dia 9 e 17 de outubro, né? Então o Flamengo teria aproximadamente 100 dias com principalmente o objetivo no Campeonato Brasileiro, né, conquistar uma vaga para Libertadores. Enquanto isso, né, o Mário Jorge continua dando treinamento, continua no comando técnico do Flamengo até o jogo do Corinthians. Após o jogo do Corinthians,
o Tite sim deve assumir o Flamengo, né? Deve ser anunciado efetivamente no Flamengo, né? E após a saída do São Paulo, né? Após uns 4, 5 dias da saída do São Paulo, né? O São Paulo veio pelas redes sociais, né? Se falar sobre a sua passagem no Flamengo. Ele fez uma postagem nas suas redes sociais se referindo à sua passagem pelo Flamengo, né? Aqui tá dizendo que ele falou um pouquinho, né? Não vou me estender muito não. Nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos, né? Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que eu tentei, mas não consegui mudar. Não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar. Essa aqui foi uma breve resumo aí que o Sampaoli falou nas suas redes sociais após deixar o Flamengo, né? E também no jogo entre Bahia e Flamengo, o Flamengo venceu por 1-0, né? Bruno Henrique e Pedro foram substituídos, né, durante o jogo aí, né? E substituído por incômodo, né? O Bruno Henrique incômodo na sola do pé e o Pedro no adutor da coxa. Os dois foram reavaliados e não tem problemas graves, né? Só um incômodo mesmo e não apresenta problemas e nem preocupação para o departamento médico, né? Mas fizeram um trabalho de reabilitação na representação dessa segunda-feira e deve sim estar disponível para jogar contra o Corinthians no domingo. Então, é isso aí. Tamo junto. Deixe seu like aí. A sua opinião sobre a situação de Tite. Só vai querer assumir o Flamengo após o Corinthians. Eu até entendo, porque ele tem aquela história com o Corinthians. Não queria assumir o jogo de estreia lá, né? Então, eu até entendo. Tem pessoas que não vão entender, mas eu entendo a situação deles lá. Mas é isso aí e tamo junto. Deixe seu like aí e falou!